Boa tarde. Minha palestra hoje é o segundo, né? Segundo segunda sessão daqui da minha cidade, né? A minha segunda sessão é chamada como Justinópolis, Areias, né? E dali de certo. Então eu há muitos anos aí, quando era pequenininho, eu conhecia Areias, né? Parece que Areias, parece que era primeiro de que próprio Nes, né? Mas eu não sei, mais ou menos, nunca entendo esse detalhe. Mas então, essa cidade de Neves, se fosse areia, seria melhor naquela época, porque a areia é bem lá no canto, e aí praticamente os coletivos iam tudo naquele canto lá e vinha fazendo o povo, né? Vinha fazendo o povo e praticamente, se fosse lá, eu tinha certeza que capaz que tinha até uma rodoviáriazinha lá, né? E então o povo de Justinópolis ele quis separar Justinópolis daqui de Ribeirão das Neves, né? da, da nossa cidade principal. Mas como acho que a votação lá não deu a quantidade de gente suficiente, então não pôde separar a cidade. Porque o Justinópolis lá, nós temos muita cerâmica, né? Tem algumas fábricas lá, então o imposto lá parece que é um pouco melhor do que daqui da nossa cidade, que tem praticamente aqui só tem prisão. Então prisão não dá imposto, né? Não gera imposto. Gera alguns empregos, mas não gera imposto. Então, praticamente o interesse de Justinópolis seria separar Neve, né? Pô, achava que Neve estava explorando de Justinópolis e nada lá era feito direito. Então se documento na época com areias, é capaz que deve ter ganhado o outro, né? Desativar a areia, como desativar o Neves, né? Porque lá praticamente a areia é um pouco mais afastado lá e eu creio que se eles batiam no pé bem, eu achava que a areia ia ganhar uma prefeitura, né, separada daqui de Neves, né? Então Areias também é uma cidade lá, Justinópolis, que é as beiradas lá, que tem Girassol, tem Meneza, tem Botafogo, Paraíso das Piaba, né? Santa Fé, né? Tem vários bairros lá, né? Tem o bairro Tony, né? Então tem vários bairros. Então, se for me engano, lá praticamente, pelo que a gente vê aí, lá deve ter também de uns 30 a 40 bairros ou mais, né? Fortaleza, né? Nova Pampulha, uma parte lá de Xangri-Lá também, uma parte também parece que pertence a Neve, né? Outra parte pertence Contagem, né? Então a gente vê que é um bairro, né? Que tem a Vila Bico de Mauro, Padre Miguel, né? Não, Padre Miguel não, a Vila Bico de Mauro e Tranquilo Neves, quer dizer, é bairro Tranquilo Neves. Então praticamente lá são muitos bairros lá também que são muita gente e é muita votação lá para nós aqui eleger mesmo um deputado federal na nossa cidade, né? Igual a gente fala. E praticamente lá são separadas assim, a divisa de Lagoinha com a divisa de Justinópolis, então é contado ali pelaquela caçamba, né? Aquela caçamba antigamente que corria de lá de, parece, não sei se estou dizendo, de Leopoldo a cidade industrial, então aquela caçamba lá que dividia a cidade de Neve, praticamente tem muitos bairros do lado de lá da caçamba também, tem tipo assim um pedaço Maria Helena, né? Tem um pedaço lá de Pedra Branca, né? Tem o Landim, esse já pertence Neves também, né? Tem um pedaço, parece que do Lagoa também, que pertence a Neves também, né? Então tem vários bairros lá que pertencem a Ribeirão das Neves.
Então, praticamente, foi dividida aquela caçamba ali, antigamente, assim, até eu me lembro que até 78, mais ou menos, tinha aquela caçamba, né? Tinha aquela caçamba ali que ali no, ela passava, né, ali naquela local ali, levando lá para a cidade industrial. Era uma caçamba que levava brita, né, para fabricar aquele cimento na cidade industrial. E aquela caçamba ali, eu chamava aquilo ali de avião de pobre, né, porque a gente ali no Palácio de Santa Fé, a gente tinha um lugar lá que a caçamba passava abaixo, e a gente pendurava naquela caçamba, entrava dentro dela e atravessava lá o buraco do sapo. O buraco do sapo fica ali entre o céu azul B, né? Céu azul A, ali tem um buraco do sapo bem baixo lá e a caçamba passava, porque praticamente ali, numa altura suficiente de quase 300 metros de altura, então a gente dentro da caçamba lá, a gente descia, né? Pegava cá ali no para cima de Barra Lagoa, Santa Fé, ela que passava baixinha, e a gente entrava dentro dela e descia ali perto da Pedreira Santiago, ali no, perto da Vila Bispo de Mata, né? Que antigamente era tudo mato nessa época, né? E a gente era menina, a gente entrava ali naquela caçamba, né? A gente tinha medo de ir mais distância, porque essa caçamba chegava lá na cidade industrial, ela já virava lá essa brita dentro do forno. Então, praticamente, se a gente vacilar nessas caçambas aí, a gente poderia se tornar se até morrer lá nessa época. Então, era uma época muito boa, né? Não tinha casa nenhuma quase naquelas beiradas ali, a gente era menino, né? Menino já era rapazinho, então a gente fazia isso, né? E praticamente isso é uma história que, né, que talvez muitos meninos nunca vi falar naquela caçamba. Então, praticamente, tem muito, as pilastras daquelas caçambas tem elas no mesmo local, porque são uns pilastros muito fortes que ninguém consegue quebrar. Então, praticamente, tinha essas pilastras aí, para aí afora, tem aquelas pilastras ali, atravessando mesmo a lagoinha ali, ali na Santa Fé, com, com ali aquela vilazinha lá, Abraúna, então praticamente ali tem ainda aquelas pilastras. Então aquele pessoal daquela da região ali, dessa segunda seção que a gente fala, né? Aquele pessoal lá é um pessoal também que é sofrido pelo coletivo, né? A gente acha aqui que eles foram beneficiados ali com aquela estação ali, praticamente eles também sofrem a mesma consequência que nós sofremos aqui. E de apanhar aquele ônibus ali, tem que sair daqueles bares, daqueles cantos lá e tem que descer também para apanhar aquele ônibus, né? Então, praticamente, é um sofrimento, tanto para nós que somos dessa primeira sessão, como eles da segunda sessão também. Então, essa estação aí, praticamente, ela, em vez de melhorar a situação para nós aqui, ela piorou a situação, né? Porque nós tinha carro direto, né? Praticamente ali tinha um ônibus ali da Lagoinha que passava ali pelo Minas Shop, não, Shopping Del Rey, passava ali afora, cemitério da Paz, ali afora, ali, Pedro II, né? E passava na Liberona, porque você via que passava lá na Tereza Cristina, a gente descia ali naquele NPE de Padostar, e aí até na cidade industrial, ajudava demais aquele ônibus. Então, praticamente, a gente apanhava 2 ônibus para ir na cidade industrial, né? Lá tem o São José, né? O Hospital São José, o Hospital Santa Rita, então que ajudava demais esse ônibus. Então, esse ônibus foi cortado, quer dizer que atrapalhou essa situação, não é? Era um ônibus que levava a gente lá na cidade industrial, praticamente, para mim ir na cidade industrial, eu tinha que parar praticamente 2, 3 ônibus, porque então, em vez do nosso país andar para frente, nosso país só anda para trás, igual caranguejo, né? Porque o ônibus, aquele ônibus dava rede, que vivia só cheio de muita gente naquela região, a gente trabalhava para aquelas beiradas fora, tudo, o ônibus quebrava o maior galho, então foi cortado esse ônibus também, né? E, então, ainda lembro que atrapalhou o pessoal de
Justinópolis, aquelas beiradas de areia, tudo atrapalhou para nós também, que somos essa religião do Barro Central, que então praticamente a gente vê que essa situação, né, para nós aqui, que depende de nós, é muito sufoco, né? É uma tristeza. Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.